Muito bem. E você já sentiu que quanto mais tempo você passa nas redes sociais, pior você se sente? Meu querido e minha querida, isso não é só impressão, não. É o seu cérebro em modo automático sendo bombardeado por estímulos que ele não consegue processar direito. E hoje eu vou te explicar assim, o que acontece lá dentro da sua cabeça enquanto você rola o feed. Seja muito bem-vindo ao seu homem, ao nosso podcast de toda terça-feira. O Trabalhamos com o que temos, porque aqui a gente trabalha com o que a gente tem, ainda que o que a gente tem seja nada. Seja bem-vindo, já prepara aí o dedinho para compartilhar esse conteúdo com alguém e vamos começar a conversar sobre como proteger a nossa saúde mental enquanto a gente rola o feed por aí, beleza? Para começar, a gente precisa entender, o nosso cérebro é movido por recompensas, eu acho que essa é a base para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa cabeça, que a gente precisa entender aqui dentro. Toda vez que a gente recebe uma curtida, um comentário ou vê uma novidade no feed, o cérebro libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, né? Neurotransmissor, ele atua dentro do nosso cérebro para facilitar ou para instituir algumas comunicações. E esse neurotransmissor, ele dá para a gente a sensação de prazer e motivação, né? Só que a dopamina, ela, que é liberada, né, pelas redes sociais, ela não é uma dopamina constante. Ela acontece de forma intermitente. Às vezes uma curtida, às vezes não, às vezes numa foto, às vezes não. E esse padrão de recompensa, que é um padrão variável, é o mais viciante que existe para o nosso cérebro. Por quê? Porque esse mecanismo, ele faz com que a gente tenha sempre que buscar por uma nova recompensa, por um novo estímulo para ter uma recompensa. É o mesmo mecanismo que é usado em jogos de aposta, como o caça-níqueis, por exemplo. Quanto mais a gente interage esperando uma recompensa pequena, mais a gente fica preso ali, né? E estudos de neuroimagem mostram que o núcleo accumbens, que é a área ligada ao prazer e à motivação, é ativado o tempo todo quando a gente usa as redes sociais. Então, isso faz com que a nossa saúde mental sofra por conta desse modus operandi de vício que a rede social oferece pra gente. Qualquer rede social, tá, gente? Instagram, TikTok, principalmente pela agilidade dos vídeos, tá? E assim, quais são as consequências disso para a nossa saúde mental, né? Acho que a primeira de todas elas é a ansiedade, né? Então, a ativação constante do sistema de recompensa gera uma sensação de urgência na gente e uma inquietação. Então, nosso cérebro não tem pausa. E a pior sensação que tem é a sensação de inquietude da ansiedade, tá? Porque a gente fica tremendo muito, a gente tem uma sensação muito ruim, então é complicado de lidar. A segunda coisa que mais acontece com a nossa saúde mental é a questão do FOMO. O FOMO, ele é uma abreviação para Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, né? Esse medo, ele ativa a nossa amígdala cerebral, que é a região responsável pela resposta do estresse, e aí, de maneira inconsciente, de maneira não consciente, a gente fica tenso, angustiado, achando que está sempre ficando para trás em alguma coisa. Quando, na verdade, a gente não está perdendo nada. E o terceiro, e não menos importante, é a comparação social. Então, quando a gente passa horas vendo vidas aparentemente perfeitas no Instagram, no TikTok, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro ali atrás da testa, e é a região responsável pelo julgamento e pela análise social, ela entra em ação. E aí ela vai fazer com que a gente seja muito julgado. Então, a gente mesmo se julga. E é claro, é na comparação que a gente tem os sentimentos, que a gente tem sentimentos como os de desvantagem, por exemplo, né? Então, você vai se comparar com alguém em uma determinada situação. Quando a gente vai perceber, bom, acabou, né? A gente tá ali, mais uma vez, se sentindo rebaixado, né? Isso alimenta os sentimentos de inadequação, baixa autoestima e, em muitos casos, até sintomas de depressão. Olha que perigo, né? E não para por aí, viu? A superexposição a telas também prejudica o sono, principalmente por conta da luz azul, que a gente ouve falar muito. A luz azul, ela inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. E aí, um cérebro que é o privado de sono é um cérebro mais vulnerável emocionalmente. Então, quando a gente não tem o sono regulado, a gente fica vulnerável emocionalmente. E para fechar essa parte, a atenção. A atenção é super prejudicada, porque tem estudos que mostram que o uso constante das redes sociais reduz a nossa capacidade de atenção profunda. E hoje, a nossa capacidade média de atenção é de cerca de 8 segundos.
que é menor que a atenção do peixe dourado, entendeu? A gente virou peixinhos dourados atrás delas, a gente precisa melhorar isso. Então a gente está treinando o nosso cérebro para pular de um estímulo para o outro, sem aprofundar em nada. A gente tem menos atenção que o peixe, galera. Isso são coisas que acontecem porque a gente não consegue dar pausas e não consegue viver a vida fora dos estímulos que as redes sociais nos proporcionam. Beleza, tá bom. Agora que a gente já entendeu o que acontece no cérebro, o que dá para fazer com isso? O que melhora essa nossa relação com o cérebro, com as redes sociais e tudo mais? Primeiro, eu acho que a gente precisa pensar em pausas conscientes, né? O que são pausas conscientes? Eu vou pausar, eu vou parar de fazer isso aqui e eu vou parar para pensar o motivo de eu estar parando de fazer isso, né? Então eu preciso programar momentos offline ao longo do meu dia, pelo menos 10 minutos a cada 2 horas de uso de telas. É muito importante, tá? Porque aí o nosso cérebro vai pausar e vai reorganizar tudo aquilo que ele está vendo. Além disso, a gente pode, em segundo ponto, é reduzir as notificações. O meu celular, ele não tem os numerozinhos de notificação, nem nada do tipo, porque eu sei que fico desesperada quando eu vejo ele vibrando, ou tremendo, ou ele precisando de atenção, né? Eu evito isso. Então, cada notificação é um gatilho de dopamina. Menos alerta no celular, menos impulso automático, certo? Usar as redes sociais de forma não passiva também é importante. Então, em vez de só rolar o feed sem pensar, a gente pode escolher o que a gente quer consumir. Quem que você segue? O que você lê, né? O cérebro responde melhor ao consumo consciente. Veja que em nenhum momento eu falei para você, pare de usar o seu celular, deixe as redes sociais de lado. Então, faça escolhas melhores. Eu acho que é muito mais prazeroso, muito mais tangível também, né? Muito mais real. E treine a validação interna. Por quê? Antes de postar qualquer coisa, pergunte: eu ficaria feliz com isso mesmo sem receber curtidas? Né? Então, será que se eu postar a foto do café que eu tô tomando e não tiver curtida nenhuma, eu vou ficar feliz mesmo assim com o meu café? Ou eu vou precisar da curtida para que isso seja completo? Se eu precisar da curtida, evita postar. É melhor, tá? Isso fortalece a sua autoestima de dentro para fora. Vai te ajudar a estruturar melhor a autoestima. Então, vamos lá. O que a gente descobriu hoje? Tá? Descobrimos que rede social funciona que nem jogos de azar, jogos de aposta. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Descobrimos que a gente tem 3 ou 4 problemas gigantescos aí. A gente tem problemas que são os problemas de FOMO, a gente tem problemas de ansiedade, tem problemas de comparação e a nossa atenção e o nosso sono pode ser prejudicado. É muito prejuízo por passar muito tempo na frente das telas. Como que a gente resolve isso? Jogando o celular no meio do mato? Não, não é assim. A gente cria pausas conscientes. Então, a cada 2 horas de tela, 10 minutinhos que a gente fica fora já ajuda. A gente reduz as notificações. Faz como eu. Deixa o celular o mais mudo possível, né? Além disso, a gente usa as redes de forma ativa. Então, a gente procura coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que realmente nos interessam, que eu vou parar, que eu vou ler. Eu, por exemplo, no meu Instagram pessoal, você vai encontrar muitas coisas sobre transtorno bipolar, porque vocês já sabem o motivo, quem tá aqui já sabe o motivo. Se você não sabe o motivo, volte 3 casas e veja outros episódios. Então, você encontra bastante coisa sobre transtorno bipolar, encontra bastante coisa sobre leitura, porque eu sou apaixonada por ler, encontra bastante coisa sobre café, eu adoro café, certo? E treinar a validação interna. Antes de eu receber uma curtida por aquilo que eu estou fazendo, será que eu consigo ser feliz vivendo esse momento? É extremamente importante. As redes sociais são umas ferramentas incríveis para a gente. O problema não é usar, é como a gente usa. E o como a gente usa faz toda a diferença. Quando a gente entende como o cérebro da gente funciona, a gente cria novos hábitos mais saudáveis, mais intencionais, mais presentes, sabe? Afinal, trabalhamos com o que temos, não é mesmo? E o nosso cérebro é uma ferramenta poderosa, a melhor que temos, por isso a gente trabalha com ele. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Vou deixar aqui as nossas redes sociais, então hoje eu estou sozinha, estou sem convidadas.
Mas hoje a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso com vocês, porque é um tema que apareceu bastante essa semana nos meus atendimentos. Então, quero deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, psicologia.neuromarian, para você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Um beijo, até a próxima, e não se esqueça de trabalhar com o que você tem. Tchau!